Hello, everyone. We are live and we are live in all channels now. Hello, hello. Welcome, welcome. Então, sejam bem-vindos. Olá. Boa noite. Espero que esteja todo mundo bem por aí. Hello, hello. This is Chrisley Lionel. Então, essa é a Chrisley Lionel da Oculus Academy, diretamente para você que aí está em casa, está aí em casa me ouvindo. You who are there at home listening to me, or maybe you are on traffic. I don't know where you are. Então, onde é que você está? Mas que você está me ouvindo agora. Então, muito obrigada por estarem aqui. Hoje a gente vai falar de entrevista de emprego em inglês. Então, não é só entrevista de emprego, é o Mindset, seguindo aí, acompanhando a nossa live do Mindset da empregabilidade. Porque quando a gente fala de empregabilidade, a gente pensa logo em entrevista de emprego, em você ser mais capaz de participar desse tipo de entrevista e de passar na fase da entrevista, né? Então, a mindset da empregabilidade não é só isso, né? Empregabilidade, gente, é também se você tem um negócio, se você é empreendedor, empreendedora, if you are an entrepreneur, and if you need to do business, you normally would have to go through interviews. Então, você vai ter que passar por entrevistas também, né? Por quê? Porque cada cliente que vai estar fechando o negócio com você vai estar te entrevistando também, né? Desculpa aqui, deixei um pouquinho torta a minha câmera, mas acho que agora já está normal. Então, espero que estejam todos bem. I hope everybody's okay over there. And we are going to get started without further ado, because today we have a lot of things to be discussed. Oi? Você vai começar no Insta ou não? O Insta já comecei. I'm already on Instagram. Hello. I'm already seeing some people there. Susie, you are here. My dear. Oh, a long time no see. I miss you. Yes. And you know, I went to Brazil, but I didn't have time for anything. It was just so fast. And I couldn't even pay a visit to you. But, you know, it was a pity. But I hope soon we're going to see each other. All right. There we go. So, there we go. Yeah, Alex, I'm already on Instagram as well. So I was already, I started everything at the same time. So now we are broadcasting to Facebook, LinkedIn, YouTube, and Instagram as well. Oh, I love you as well, Susie. Oh, my dear. And I miss you much, you know, and I miss my friends so much. Yeah. So there we go. So let's get started. So let's see who else is going to join us. If you are there from anywhere in the world, some people are here from London, some people are there from Brazil, especially from São Paulo. We have a lot of people connecting from São Paulo, but we have people from different places in Brazil as well. So if you are there, give me a hello, say hello, and welcome, welcome. So today we're going to be talking about job interviews, but I'm not just going to talk about job interviews. É o que eu estava falando, né? Se você é empreendedor, empreendedora e está aqui hoje, nós também vamos falar de como é que você faz. E normalmente o empreendedor, ele passa, né, por entrevistas de emprego o tempo todo, porque você tem que fazer o seu pitch. É um pouquinho diferente, né? Mas o mindset é o mesmo. The mindset is the same. So let's look for what we have to say during a job interview. Então, imagina você passou naquela fase, né? Colocou lá no seu LinkedIn, no seu currículo. Aliás, gente, o curso de LinkedIn e currículo está pronto para você que precisa e que quer mudar de carreira, ter uma nova oportunidade em 2024. Então, essas oportunidades só se abrem, né? A maioria delas, as boas oportunidades, elas se abrem se o seu inglês estiver fluente, né? Se você não tem inglês fluente ainda, se prepara, principalmente com AI. Tem gente que fala, Cris, mas agora já dá para traduzir imediato, o computador faz isso para a gente, né? Mas nada substitui a interação humana, tá, gente? Nothing is going to substitute the human interaction, so we are still far away from that. Vocês sabem a bagunça que deu na OpenAI essa semana, né? Quem está acompanhando aí, quem é da Artificial Intelligence, está acompanhando a bagunça que aconteceu aí essa semana na OpenAI e alguns ganhadores, né? Com certeza aí dessa bagunça que aconteceu, e CEO é mandado embora, e depois Board of Directors pedem demissão, aí volta o CEO, né? Uma loucura aí no mundo da tecnologia. Mas vamos lá, quem está acompanhando e quem gosta, eu gosto, acompanho, né? Então, quem gosta e acompanha, né? Vamos perceber aí que a gente não está nesse patamar, we are not in this level yet, but as I always say, I help a lot of people to get where they want in their careers. So when I'm helping people, I ask this question, where would you like to be?
And then if the person is like is in a junior position, the person can climb the corporate ladder, but the person will need to go through a few stages, and the person will need to go through a few interviews. And interviews, it's not only when you want to look for a different job in another company. An interview might happen if you are working for one company and they want to interview you for your next position. So then you might want to be ready for when the opportunity comes, ok? Então esteja pronto para quando a oportunidade vier, você conseguir, né, segurar a oportunidade. You can grab the opportunity. Grab em inglês é o to grab, né, que é pegar, agarrar, segurar, né? Então é preciso estar preparado. E estar preparado em inglês. Há um tempo atrás eu atendi um executivo. Some years ago, I've been with the executive. I was working with him, and he had 8 interviews, ok? 8 interviews, guys. 8 entrevistas. E das 8, 7 foram em inglês. From 8 interviews, 7 were in English. So imagine the power for you to have a good English up to standard, and then you can communicate well in English for an interview. Ah, Cris, mas só que meu inglês é ruim, eu nem me candidato, né? Se a vaga é em inglês, então tá na hora de fazer óculos Academy, né? Olha lá, hein? A oportunidade, ela passa, a gente não pega, né? Ainda mais essa semana que a gente tá com Black Friday, né? Então, entra lá, óculos.com, e aproveita, aproveita, gente, que não é sempre que dá louca aqui na Teacher, não, tá? E para quem quer estudar comigo, né, aula particular, também ainda temos vagas para 2024, mas é como eu sempre falo, né? Eu sou uma pessoa e não tenho tempo de atender todo mundo que precisa ser atendido. Então, assim, first comers, first served, né? Então, first come, first served. Então, se você veio e conseguiu sua vaga, parabéns. Mas se você não conseguiu sua vaga, tem alguns horários de fila de espera e tem as mentorias também, né? Que a gente vai abrindo durante o ano. Para o ano que vem, a gente já tem algumas mentorias programadas. We have already some mentorships organized. So then, if you want to participate on them, please let me know. Aí tem que entrar na Óculos, cadastrar o seu e-mail para me dizer que você está afim de fazer a aula comigo ou que você está afim de progredir na sua carreira. E não é sobre mim, gente. It's not about me, it's about you. How can I help you to get there? Então, eu já ajudei muito executivo, continuo ajudando executivas que precisam, né? Precisam galgar posições melhores na carreira e tá faltando inglês, ou às vezes está faltando um pouquinho, né, dessa área de mindset. Por isso que eu trabalho com o coaching, com a psicologia positiva, com a hipnose, para que você consiga destravar o teu inglês de verdade. For you to really go further in your career with your English, and then you can just unblock your English forever. É para você destravar o teu inglês para sempre. Bom, então vamos lá, vamos falar de entrevista de emprego, né? Então, se você chegou aqui de paraquedas, if you are here and you are just like, oh my gosh, what is she talking about? I'm talking about job interviews. And if you have people who you think could benefit from this meeting today, please send the invitation. Manda aí o aviãozinho, né? Quem tá no Instagram, quem tá nas outras redes sociais, pode compartilhar também. Mas avisa que está tendo essa live, porque são lives gratuitas, que é a minha forma de contribuir para o Brasil, né? It's my way to contribute to Brazil for people who sometimes cannot really have a private teacher or cannot even go through Óculos online. Whatever happens, I don't know, but, you know, it's a way for you to get in touch with your English every Thursday. Every Thursday, we are here. Então, toda quinta-feira, nós da Óculos Academy estamos aqui para elevar o teu nível, para ajudar você a falar inglês melhor e para você ter mais oportunidades na vida. Então, me ajuda a ajudar você, tá bom? Porque difícil é não falar inglês, tá, gente? Difficult nowadays is not to speak English. So, there we go. Let's get going. Let's get going. So, the most important question in any job interview, okay? A job interview is not a test of your knowledge, but of your ability of use it at the right time. Então, o que isso quer dizer, né? A job interview, I'll read that again. A job interview is not a test of your knowledge. Então, não é um teste do seu conhecimento, olha lá. But your ability to use it at the right time. Mas a sua habilidade de usar o teu conhecimento no momento correto, né? E o que fala isso, né? Na entrevista de emprego, o entrevistador, que pode ser um recrutador, já pode ser o entrevistador da vaga, né? Vamos dizer, a pessoa que realmente vai trabalhar com você, então seu supervisor, seu gerente, seu diretor, your supervisor, your director,
your manager, could be any of those positions. But then if sometimes you're going to go through the first level, right, which is a recruiter. Então, às vezes é um recrutador que você tem que passar desse primeiro nível. Como é que a gente passa do primeiro nível? Um currículo bom, LinkedIn bom, né? Então, the first way we have to go through, the first, how can I say, barrier that we have to go through is the recruiter, the interviewer from the recruitment company, ok? Às vezes acontece, né? Então, a gente vai passar por uma empresa de recrutamento primeiro e depois é que a gente vai falar com a pessoa que está trabalhando essa vaga, né? Então, sei lá, a pessoa da RH da empresa, né? Então, é importante a gente estar preparado para várias entrevistas hoje, dependendo até do teu nível, né? O teu posicionamento, a sua posição, seu nível de carreira, você vai passar por mais entrevistas. Lembra aquela pessoa que eu falei para vocês, que passou por 8 entrevistas? The person that I told you had to go through 8 interviews, and from those 8 interviews, 7 were in English? Okay, so this person was being evaluated for a position as a lawyer director Latin, okay, so Latin America. So it was important for the company to understand that he was the right person for the vacancy, that he was stable, that he had what would it take for him to be the person responsible for this area within the company. So there were many, many job interviews with many different people. So he had job interviews with his peers, peers, guys, are the people that are going to work with you within the same level. Então, esses são os peers, né? E aí você tem o segundo escalão, né? And then you would have, like, he had the interview also with the human resources people. And then once he had with the human resources thought he was okay for the vacancy. And then and I didn't tell you about the first one, it was the recruiter from the recruitment company. Então, primeiro foi uma agência recrutadora. A agência recrutadora identificou o potencial, aí ele foi falar com o RH da empresa, do RH da empresa ele foi falar com os peers, ok? Então, teve esse monte de escala antes dele chegar na vaga que ele queria, né? So, sometimes we have to go through a lot of interviews. Today, I was talking to a guy, he works for the financial sector, and he was telling me that he had 3 interviews, and within 3 interviews, he had to use English. So he had to have a good knowledge, a bit of English and a bit of German. Nesse caso, a empresa é alemã e ele precisou falar um pouco de alemão também. Interessante, né? Então, é importante a gente saber falar inglês sim, tá, gente? E saber como é que a gente faz para passar numa entrevista em inglês, tá bom? Então, vamos lá. So, let's get going. Então, o que se pergunta, né? Então, lembra que eu falei para vocês que a gente segue o modelo STAR? Acho que eu falei isso algumas semanas atrás. I think I told you a few weeks ago that we follow the STAR model. And this is the model that I use for all my coachees, okay? Especially the ones that are applying for new positions, the people who want to to change their careers or to go for different jobs. So at the moment, I'm coaching a few people who are at this stage, okay, in their career. So then the first question that they're going to ask is about yourself and about your results, okay? And then if you follow STAR model, what is the STAR model? Então, o que é o modelo STAR, né? É aquele modelo que você fala da situação que a empresa estava passando quando você chegou na empresa, né? E aí você vai falar das tarefas que você tinha, the tasks that you had to develop. Then you're gonna tell the people about the actions that you have taken, and then you're gonna talk about your results, né? Então aqui a gente está na parte exatamente de results, que é a parte mais importante, é a parte que mais conta. Então assim, tudo muito bonito, tudo muito bom, everything very good, things are doing well, okay, the interview is going okay, everything is nice, pleasant interview, everything is okay. But then all of a sudden, they ask you about your results and what did you really deliver? And some people, they start to stutter. They don't know what to say because they never thought about it. Não é que você não deu resultado, é porque você nunca pensou em que resultados que você trouxe, né? Que nem, quando eu pergunto, às vezes, para o meu cliente, falo assim, tá, então, o que você trouxe de verdade para a empresa? O que você virou o jogo da empresa, né? E a pessoa, nossa, não sei, Cris, I don't know. I don't know. And if you don't know,
who will know, ok? Então, se você não sabe, quem que vai saber, né? Então, a primeira coisa que você tem que concentrar, the first thing that you have to concentrate is in your career milestones. What are the milestones in your career? Your achievements. So what did you do that was very good for the company? So for example, if you were working, I don't know, if you work as a salesperson, maybe you had a launch and the launch was very successful. Or for example, in my career, if I have to concentrate in my milestones, my achievements, normally my achievements, they can be measured through the achievements of my coaches, ok? Então, os meus resultados, eles são medidos através dos resultados dos meus clientes. So my achievements are measured through the results of my coaches, ok? Então, se o resultado deles é bom, o meu resultado é bom também. Por quê? Porque eles vão recomendar o meu trabalho. Ok? They will recommend my work. So, my achievements. Gente, desculpa. 3 dias atrás fiquei sabendo que eu peguei, né, Covid de novo, unfortunately. Então, estou um pouquinho ainda me recuperando. Ainda bem que dessa vez foi mais tranquilo, foi mais mild. Mas ontem me derrubou. Ontem eu estava bem ruim mesmo. Hoje já estou, né, um pouco melhor. But there we go. So, we have to concentrate on our career milestones and our achievements, ok? Então, vamos supor que você está na sua carreira e você já tem uma carreira de 20 anos, 10 anos, né? Então, quais foram os seus achievements? O que você conseguiu? What did you manage to do? So, for example, for me, there was a point in my career, I was working for a company and I was considered a talent, a young talent for this company, and they wanted to develop me as a director. At the time, I decided to move back to the UK, all right? This was many years ago. So I decided that that career was not for me. And although I was a talent, I decided to be back to the UK. Naquela época, eu estava com alguns problemas de saúde, inclusive, e eu decidi voltar para a Inglaterra. Mas foi um achievement para mim. Eu, né, fui considerado um talento dentro de uma empresa a ser desenvolvida para virar uma gerente, uma diretora, né? Okay, so there we go. This was an achievement, okay? Another achievement, like when I was very young, I was 16, and I was invited to be the second manager of a store in Shopping Guatemi. Então, esse foi um achievement, né? Eu super novata ali, com 16 anos, eu fui convidada para ser subgerente de uma loja no Shopping Guatemi, e apesar de ter pessoas mais velhas que eu tinha muita responsabilidade, então me deram esse cargo de subgerente, né, o second manager, and it was an achievement for my career. What this shows about myself? It shows my leadership, okay? It shows my commitment, okay? And that I normally buy in the company culture. Então, que eu compro, né, a cultura da empresa. Então, alguns exemplos aqui para vocês, né? Achievements. Talk about numbers. So, show your results. So, for example, when I was working for a pharmaceutical company, we had a launch. It was a product launch. And the product, the place that they sold the product the most was in Osasco. At the time, I was a pharma rep in Osasco, São Paulo. E foi o recorde de venda, um dos recordes de venda da filial São Paulo, né? Então, foi um achievement para mim. It was a big achievement for me as well. So we have to talk about numbers, so then you can talk about percentages. Então, você pode aqui falar de porcentagens, você pode aqui dar números. Cuidado só, be careful if those numbers are not confidential. Então, se os números forem confidenciais, só toma um certo cuidado. Por quê? Porque às vezes a empresa que você está trabalhando não quer que você disclose, né? Que você abra esses resultados para outros concorrentes e tal. Então, só ter um pouquinho de cuidado aqui, mas mostra os resultados, qualquer coisa você fala em porcentagem, né? Então, por exemplo, Monday, on Monday, I was talking to one of my clients, and he said to me, Chris, my results, they are the 6th best results in the world. So from all the subsidiaries around the world, our one Brazilian operation represents the 6th most important one. Então, o que ele estava me falando, né? Que a subsidiária dele responde por... é a 6ª melhor do mundo e responde por um X valor de faturamento, okay? They have a very big turnover, all right? So then he was telling me that, and I said, well, so... you know, this is a big achievement. This is a big achievement for his career as a CEO. Então, ele é um diretor, né? Ele é um CEO, na verdade. E ele, como diretor, como CEO, né? O diretor do board, ele é o chairman. Como CEO, ele, né, entendeu isso. Eu falei assim, olha, se é a 6ª operação do mundo, né? Então, isso é um milestone.
porque quando ele assumiu, when he took the position, the company was operating as the 10th most important one in the world. So it went up 4 positions, okay, during this crisis, okay. So then if we think about it, it's a very good result, okay. So this is a result. Or for example, I was working with another coachee, and his situation was that halfway through the year, he thought that they wouldn't achieve the targets. They had some targets or they had some goals for the budget, ok? Então, eles tinham algumas metas de orçamento, né, para atingir. E em julho ele falou para mim, ai, Cris, acho que não vai dar. I think it's not gonna work. I said, what are you talking about? No, don't throw the towel, né? Não joga a toalha aí, não. Vamos lá, o que você pode fazer? What can you do? Who can you talk to? Can you engage your team? What can you do? Can you talk to people like your peers to see if they can help you? So just, pull up your sleeves, né? Or roll up your sleeves and fight. Então, falei para ele, vai, levanta a manga aí, puxa as mangas, né? E vamos trabalhar. Vamos ver o que a gente pode fazer. E terça-feira, Tuesday, I was with this guy, and he told me, Chris, we got it. A gente chegou a quase 98% do resultado do ano, então ainda falta dezembro, we still have December, so probably they're going to achieve it. So I was very happy for him to tell me that, because now we can understand that this is a milestone. Para quem estava, né, rodando ali meio ruim, e aí levantou a camisa e foi, e atingiu o resultado. Tem outras coisas acontecendo com essa empresa, mas não posso falar, né? É confidencial. So, it's very interesting to see how he is getting to the results. Então, um coach ajuda bastante, né? No nosso mindset, porque às vezes, gente, tá tudo aqui, né? Eu participei de um curso esse final de semana, até acho que foi lá que eu peguei Covid, né? Porque tinha mais de 400 pessoas e a gente, todo mundo, né, dando a mão e abraçando, enfim, né? E o conceito, na verdade, era sobre mindset. It was about mindset, the concept, right? Because everything is in our mind. So if we think that we can, or if we think that we cannot, somehow we are right, okay? And sometimes we stop looking for opportunities. So then there's always an opportunity. There are always people that you can talk about. You can exchange ideas. You can approach them to change your life, okay? And believe me, people will be willing to help you if you are in the right mindset. But sometimes we are with the same people over and over again. And I don't know if you heard already about we being the kind of average of the people who we walk with or who we mingle with. O que isso quer dizer, né? A gente é a média das pessoas que a gente vive, né? Então, quando a gente está em ambientes muito tóxicos, né? Environments where toxic environments where people have like a very fixed mindset, they don't think about growing, they think about crisis, and if we are feeding our mind with just negative things, then we are going to become negative, and our results are going to show that as well. Okay, so here I'm talking about also strong words and avoiding negative words. This has to do with what I was saying. Então tem a ver com o que eu estava dizendo aqui, né? Evitar palavras negativas na sua entrevista, evitar esse mindset negativo, porque se você está ali numa entrevista, a pessoa quer que você resolva um problema para a empresa, né? Para a empresa ou para aquela pessoa que está te entrevistando. So you have to solve a problem. So how are you going to solve the problem? So this is the mindset that you have to go to the interview, all right? So avoid negative words, avoid talking about former employees in a negative way or former managers in a negative way, all right? Because this can hinder your opportunities, all right? So let's go for the next one. Avoid ifs and buts. Yes, excuses. Se eu tivesse feito aquilo. Ali eu não tive a oportunidade, porque meu chefe... esquece isso, gente. Forget about it, okay? So don't play the victim, okay? Avoid ifs and buts, okay? Ifs and buts. Ifs and buts é o sis e os poréns, né? Evita essa conversa, né? Be accountable, né? Então, o que você fez, você fez. O que você também não pode mentir. You can't lie. And then maybe you had a task, for example, when you started to work for a company, a few things went well, a few things didn't really work. So then you took action, and then maybe the results were not the way you
thought they would be. So then you had to change the course, maybe you had to think about other opportunities, or you had to think about new ways of changing a solution or challenging a solution. Okay, so it's important for us to understand that things sometimes go wrong, and then especially for managers, directors, presidents of companies and things like that, sometimes things they might get a bit out of the way, but then they have to pull it in and take ownership of what they're delivering. Então, quando a gente toma partido de novo, a gente puxa a responsabilidade e a gente, we make ourselves accountable. Então, aí a gente toma essa responsabilidade e avoid, e a gente evita esse tipo de desculpa, tá? Então, sem ficar dando desculpa, né? Eu tinha um cliente que ele dava muita desculpa o tempo todo. E eu falo assim, mas você tá trabalhando para a empresa há 10 anos, né? Ainda não foi promovido. Porque minha chefe. Porque isso, porque aquilo. Aí até que um dia, one day, I asked him, mas o que você faz tanto para a empresa, né? E ele virou e falou assim para mim, Cris, já faz uns anos que eu faço o meu mínimo, né? E aí em português, né, ele falou assim, eu faço meu arroz com feijão ali, né? Aí eu falei assim, em inglês, como é que é arroz com feijão, né? I do my bread and butter. E aí eu falei, bread and butter, do you think that with your bread and butter, you're going to get better positions? Do you think so? Yeah. Então, só fazendo o mínimo, muito provavelmente você não vai conseguir novas oportunidades, né? Então é importante a gente também entender que parte que a gente está fazendo ou não está fazendo, né, gente? So be accountable, okay? So it's important for us to understand that and for you to how can I say, to stop and think about it. Porque se você deixa para pensar nisso na hora da entrevista, as chances que são que você vai gaguejar, você vai dar problema, né? Ainda mais se for em inglês. Então pensa nos seus exemplos antes, treina seus exemplos, pensa nas verdades que você tem para dizer, ok? So think about the truth that you have to say, the milestones in your careers, the things that didn't really go well. Stop with excuses, bring solutions. Então, Cris, mas como é que eu trago solução? Naquela época, talvez eu tenha sido imaturo, mas hoje, eu pensando bem, né, eu deveria ter feito isso, porque é o que eu aprendi com a situação. What have I learned from that situation? Okay, so it's very important for us to understand and to have this reckoning time, all right? This is very important. So we have to be careful when we are talking about negative factors as well. Why? When we are talking about negative factors, our body changes straight away. Então, quando você começa a falar de coisas negativas, e eu já percebi isso com várias pessoas, né? Às vezes eu estou entrevistando e a gente faz o... Como é que a gente faz o... oh, meu Deus... Make believe, né? Make believe, gente, em inglês, é quando você finge que aquilo está acontecendo, né? É o role play que a gente fala, né? O make believe, role play. Então a gente vai fingir que você está na entrevista. Então, por exemplo, às vezes eu falo assim, o que você vai falar, né? Se a pessoa perguntar isso. If the recruiter or the interviewer ask you that, what are you gonna say? And then the person says, vou falar isso. Ok, pensou, escreveu, a gente, né, escreve, eu falo assim, então agora fala para mim. Now you tell me. Aí a pessoa começa a gaguejar, né? Porque ela não treinou o suficiente, ou ela não sabe em inglês ainda exatamente como é que vai falar, ou a gente combinou que ela ia falar e não treinou, e aí saiu aquela bagunça. E aí eu ajudo a pessoa a reformular essa conversa, né? So I help the person to organize this conversation again, and then until you are trained for that conversation. Because what happens is, like, sometimes we go for an interview and our body shows our negative reaction sometimes, you know. So for example, imagine that you are going through an interview and the person asks about a negative aspect in your career. So dismissal, então se você foi mandado embora, ou se teve alguma situação, né, que você não conseguiu overcome, so a situation that you couldn't overcome, or something that happened. Okay, so imagine that you are there having to talk about this problem, okay, or this situation, this matter, ok? Aliás, eu não gosto de falar a palavra problema, tá, gente? Eu evito, eu gosto de falar matter or situation, porque você é contratado, quando você vai contratado por uma empresa, you are hired to work for a company to solve problems. Então, você é contratado para resolver problema. Então, se você fica com mentalidade de problema, a chance de você resolver é mínima. Você tem que ter uma mentalidade de solução, né? Então, isso eu já falo, e a gente entrevistador, a gente pega no ar, assim, ó, pá.
se a pessoa tem mentalidade de growth mindset, fixed mindset, se a pessoa tem uma mentalidade de resolver problema ou de arrumar problema, a gente pega isso no ar, né? É incrível, it's incredible. So we are trained for that, right? Então, evita. E você evitar a linguagem corporal negativa, né? Que é você baixar o corpo. Então, há um tempo atrás, many years ago, I was talking to a CEO e ele assim, não, acho que eu já até falei para vocês. Eu sou um CEO que eu vou para cima, sabe? Eu faço tudo que tiver ao meu alcance para dar resultado. Eu falei, será? Porque o que está acontecendo? What is going on? The body language is not aligned, is not congruent with the speech. Então, se a linguagem corporal não está congruente com o que está sendo falado, fraude, né? É uma fraude. E tudo bem, ele era o CEO e continua sendo. Mas naquela hora eu falei assim, nossa, e quando que você foi esse CEO? When were you this CEO? Eu, como assim? Eu sou o CEO? Eu falei, não, eu sei que você é. Até quando será? Com essa atitude aí que você tá. With this attitude. Aí ele, né, parou, levantou assim, arrumou a postura, né? Acho que percebeu que tava ali slouch, né? Aí ela arrumou a postura e falou assim, mas o que você tá falando? Eu falei, tô falando disso mesmo, I'm talking about that. This attitude. This is the attitude of a CEO. Okay? Always ready. Always ready. Alert. Not a CEO that is like, oh, okay, what's going on? A couch potato, okay? Não é atitude, né? It's not an attitude. So we have to think about our body language as well. Remember, I always say that to you, according to Albert Mirabayan, and this is true. Our communication is made through our body posture, our body language, the tone of our voice, and words, okay? But if the words are not congruent with your body posture and your energy, the energy of your voice, then there is something wrong. Então vamos supor, hoje eu tô aqui, tá bom, fiquei doente, minha garganta tá meio ruim, tô fazendo um super esforço para estar aqui, tomei remédio para estar aqui, né, para minha voz sair, porque, né, eu falei, não, vamos estar lá. Mas é claro que o meu nível de energia pode estar diferente de um dia que eu tô, né, mais agitada. Mas aí, assim, se você vai para uma entrevista, a sua energia já tá baixa, e você ainda chega lá, e, né, ok, oh my gosh, poor me, ok? Até tem um TED Talk da Amy Cuddy, eu sempre falo desse TED Talk, I always recommend this TED Talk to everybody, so watch this TED Talk, because she talks about body posture, and she says that depending on the body posture that we assume, okay, we can change our physiology. So then if we are crunched or if we are kind of more negative, we change the hormones that we are producing in our body, okay? And this has a response in the way we speak, in the way we feel, in the way we demonstrate our assertiveness or not, our confidence or not, ok? Então tem a ver com a gente demonstrar essa confiança ou não, como é que a gente se mantém, né, uma postura corporal. Então, muito cuidado, o corpo fala. Be careful, okay? So let's go for the next one. This question always comes, always. Essa pergunta sempre vem. Tell me a bit about yourself. Gente, é incrível, incrível, incrível. Se eu perguntar para as pessoas, tell me about yourself, in English, a pessoa trava. É uma pergunta certa e as pessoas não sabem responder essa pergunta. Me fala de você. Ai, tanta coisa para falar de mim, começa a gaguejar, né? Ou então fala o clássico, né? Sorry, guys, I'll take another sip of water. Ou então fala o clássico, né? Falar de mim. Ai, o que eu vou falar de mim? Não sei. What am I gonna say about myself? I don't know. Se você não sabe, né? Quem sabe de você, né? Me desculpa. I'm sorry. So there we go. We're gonna go through a few topics. So this is the most common question. And yet, a lot of people fail. Ok? A pessoa não dá conta dessa resposta. Ok. Be work specific. Então, não começa a falar, né? Quando era criancinha lá em Barbacena, né? Fala da sua job experience, né? E você pode até falar, Cris, mas eu tenho pouca experiência, né? Estou começando minha carreira, ou tenho poucos anos de carreira, né? Então, ali, né? Seja work specific, alright? Cris, não tenho carreira ainda, né? Estou começando. Como é que eu falo, então? Fala do que você fez na faculdade, se você teve algum tipo de liderança. Não fiz faculdade, Cris, no colegial, né? Empreendedor fala muito isso, né? Eu comecei a fazer minha primeira venda quando eu vendia, sei lá, gelinho. Para mim é verdade, tá, gente? This is true. When I was around 7 years of age,
7, no, I think 9, because my sister Cristiane was 7, and I remember we wanted to buy a few things. I can't remember exactly what we wanted to buy, but then we started to sell gelinho. I don't know how to say that in English, but those lollies, ice lollies. So yeah, they sell in the kids' school during the summer. So I started to sell ice lollies in the street. So then I remember it was not so dangerous at the time. So I remember we used to sit in front of my mom's house, and then we had this polystyrene box, and then we were selling it. Então, uma caixinha, né, de isopor, e a gente ficava ali vendendo geladinho. Foi a primeira experiência como empreendedora que eu tive. Eu tinha 9 anos de idade. I was 9 years of age. Okay? So there we go. So be work specific. Okay? Tell where you are now and what you have learned from your previous jobs. Então, mostra onde você está agora e o que você aprendeu dos seus trabalhos anteriores, né? Dos seus empregos anteriores. Então, for example, I worked for many years as a pharmaceutical rep. So I was always working with people, understanding their behavior, understanding their psychology, understanding why would they buy more or less, understanding where they would go if I was not being pleasant, ok? Então, se eu não estava sendo agradável, como é que eu vendia? Venda indireta, né? A venda lembra que ela aparecia na farmácia, né? So, a different experience was when I went to work for a chemical company. So then I was selling at the background. And then at this time, service was always very important. And then I was working as an account manager. And I learned that if you don't bring trouble to your client and you bring solutions, then the client's gonna love you because you are the person that can sort things out, ok? Então, como gerente de contas, eu aprendi que se eu resolvesse problemas para os clientes, eu seria uma gerente de contas mais benquista, porque eu não trazia problema e, muito pelo contrário, eu resolvi o problema do meu cliente. Ah, eu tenho um budget, eu preciso comprar equipamento. Eu ia lá, procurava equipamento, trazia demonstradores, né? So this is what I was doing, okay? So it was important for me, and it was a very good experience for me as well. I learned a lot through this period, okay? So there we go. Never lie. Remember that your body language always will tell the truth. Então, não minta, né? Tem até um quadro, eu estudei com esse rapaz que faz o quadro, né? O Ricardo Ventura, fiz um curso com ele, que é o Não Minta Pra Mim, né? Eu fiz um curso de linguagem mesmo. É aqui, ó, tá até aqui. I have this here. Eu tava lendo esses dias, eu trouxe até aqui. Ok? É o Extreme Speaker, né? Do Ricardo Ventura. Eu fiz um curso com ele e ele faz cursos para políticos, né? E hoje ele tem esse programa, Não Minta Pra Mim, mas eu já fiz o curso com ele já há muito tempo. I did it. So, don't lie. Because people will smell the lie. A pessoa pode sentir a mentira, sabe? Às vezes a gente se perde um pouco na informação, né? Principalmente eu vou entregar a idade, tá? Eu já tô com mais de 40, né? Tô com 49. Então, às vezes, né, a memória fala assim, nossa, mas quando que foi, né? Porque já tem muita coisa, né, na área profissional, many things in my professional area for me to know about, for me to think about. But of course, I use all this experience in my career now to help people now to overcome their career problems, the problems that I have within the company, behavioral problems with other colleagues. E olha, às vezes o ambiente da empresa, the toxic culture within the company, can hinder opportunities as well. And then you have to understand and you have to ask yourself, do I want to be in this company? Would I like to work for this company and be in this toxic environment? So we have to think about this as well, right? But always tell the truth, okay? Try to speak in a way that fits the position you are applying for. Okay, so what does it mean? So for example, one of my clients, he is thinking about changing his work opportunities. And then I said to him, okay, so let's think about what have you done for your next position. And the next position he wants is one kind of above what he's doing now, ok? Então ele quer uma posição acima do que ele está fazendo. Então, assim, o que ele tem de experiência hoje ajuda, mas eu preciso que ele me diga que se em alguns momentos, né, o gerente não pôde estar presente, se ele tomou conta de algumas coisas, if he looked after a few things, and now he has the experience, or he has what it takes to learn
as he get along, ok? Às vezes a empresa vai querer que você já tenha resultado, que você já tenha experiência, e se for uma condição sine qua non, if it's a sine qua non condition, then there's not much you can do about it, ok? Se não tem experiência, não tem experiência. Mas às vezes a empresa, ela só quer saber se você consegue fazer aquilo, né? Então, e você pode aprender as you go through. You can learn as you go through, ok? So this could be a possibility as well. Então, eu lembro que quando eu fui fazer entrevista aqui para trabalhar num laboratório, e eu fiquei depois 6 para 7 anos nesse laboratório, eles queriam uma pessoa da área química, formada em química, ou a área de biomédicas, ok? Eu não tinha nem formação em química e nem biomédicas. Minha primeira formação é marketing, ok? I had my first graduation in marketing, all right? So I went there and I remember saying to Alex, my husband, I said, I don't know why am I going there because, you know, they are asking a person who has like a chemical background or worked in chemistry or has a degree in chemistry, and I don't have this, or biosciences, I don't have it. And then Alex said, oh, Chris, you have nothing to lose, né? Foi até o Ale que me incentivou muito para ir para essa entrevista. Tava chovendo aqui, um frio, e era 1 hora daqui, da onde eu moro, né? E eu falei, não sei nem por que eu vou, né? E aí ele falou, não, vai, na pior das hipóteses, worst comes to worst, like you had a job interview and you're practicing, ok? Mas quando eu fui lá, a pergunta, né, eu falei assim, olha, era uma pessoa que trabalhou com química, que seja formada em química. Eu falei, olha, as pessoas que são formadas em química são cientistas, elas não são vendedoras. E vocês estão procurando uma pessoa para uma posição de venda técnica, ok? So, it's a technical sales. I learn very fast, né? Falei, eu aprendo rápido. And I have a background. I worked for pharmaceutical companies. I worked for chemical companies. So I have some background in chemistry, in pharmaceuticals, biosciences, biomedics. But it's just, I don't have a degree. But I worked for many, many years in these industries. And I'm fit for the position. Ok. Fiz a entrevista. Quando foi à tarde, me ligaram. E me ligaram que eu tinha sido aprovada, né? Por quê? Porque eu tinha perfil comercial e tinha o conhecimento também, apesar de eu não ter a formação na área. Então, às vezes, o que a gente pensa que é muito ruim, né? Às vezes é uma vantagem para a gente. Isso porque eu tinha passado a primeira barreira, que era do recrutador, que eles contrataram uma empresa, né, para fazer a primeira entrevista. Então, eu já tinha passado na entrevista com o recrutador. E ela achou que eu tinha capacidade. She thought I had the capacity to go through. I went through and I ended up working for this company for nearly 7 years, okay? And I did really well, ok? E essa empresa foi muito bem, depois eu passei a ser staff interno, né? Então, várias coisas aconteceram ali, many things happened there, ok? So, talk about the position and try to organize your speech in a way that they understand that is linked to the position. And this happens especially for people who are going through a career transition. Ok? Se você estiver passando por uma transição de carreira, principalmente, né? Você às vezes nunca fez o trabalho, mas precisa começar de algum lugar, ok? E aí você pode dizer coisas que você fez que tem a ver com esse trabalho, né? Ok? So there we go. Don't go into your life memories and stories, né? Às vezes a gente entra, né, na memory lane lá da life e tal, e começa a falar da vida da gente. Então, evita, tá? Avoid this because they want to know about your working history. This specifically, when they ask you to tell you about yourself, they want to think of you about your professional career, okay? And then you can also mention a little bit about your personal life, but remember, in Brazil, you might talk about your personal life. Here is kind of a no-no area. Aqui, realmente, no Brasil até a gente às vezes pode falar da vida pessoal, tá? Mas aqui, por exemplo, numa entrevista, eles até pedem que você não fale se você é casado, se você tem filhos, né? A sua inclinação sexual, a sua inclinação religiosa. Então, isso é uma condição aqui que a gente não usa, tá? No Brasil, em alguns lugares ainda perguntam, né? Eu acho um desrespeito. I think that this is disrespectful, ok? Por quê? Porque isso não tem nada a ver com a tua entrega. It has nothing to do, a sua idade, não tem nada a ver com a tua entrega. Então, eu não acho correto perguntar, né? E aí uma puxada de orelha aí para recrutador que possa estar me assistindo, que vai assistir amanhã ou que vai assistir depois, né? Não pergunta isso, tá bom? Porque é mal, isso é complicado, ok? All right, so there we go. Let's go for the next one.
What are your greatest accomplishments? Então, quais foram as suas maiores conquistas, né? What were your greatest accomplishments? So, I will give you a few examples, okay? But before I go for those examples, I'll just talk to you about it. So, talk about qualities that represent the core values of the company, keywords. Aqui, se você está indo para uma entrevista, você minimally, you had to study the company like you are going to work for, ok? Então, minimamente, você estudou um pouco da empresa, né? E você vai ver o que é importante para a empresa e por que você pode trazer os resultados, o que você está trazendo para a mesa, what you're bringing to the table, that the company might need, why you are the person that will bring the results in that area that the company need, okay? So, for example, I was working with a client many years ago, and then he was working for a pharmaceutical company, and they had a very good drug for the heart. They developed a very good drug for the heart, and they wanted to have this as the choice of treatment for doctors in Brazil, ok? Então queriam que essa droga emplacasse, esse medicamento, né, emplacasse como o medicamento de escolha para tratar problemas do coração no Brasil, tá bom? E esse meu cliente, this client at the time, many years ago, not now, he has another career now, he's working for the pharma industry, but at the time he was working as a pharma rep in HC em São Paulo. Então, na época, ele trabalhava no Hospital das Clínicas, ele era representante no Hospital das Clínicas em São Paulo. Sorte ou não, mas eu não digo que é sorte, eu digo que é muito trabalho, a lot of work. He managed to find a few doctors that agreed to go through a protocol to test the drug in a few subjects. Então, eles foram, né, ele concordou num protocolo que ia testar a droga em pacientes do Hospital HC e eles iam ver a eficácia daquele medicamento. Era um medicamento já consagrado no mundo, mas no Brasil ainda não, ok? In Brazil, it was not yet. So then, he started to work with these doctors. They realized that the product was really very good. E ele conseguiu fazer com que aquilo virasse protocolo de atendimento no HC, né? Então, ele conseguiu emplacar aquele produto no Hospital das Clínicas em São Paulo. Imagina o que aconteceu com a carreira dele. Imagine what happened to his career. He started to, the word starts to spread. Quando você emplaca alguma coisa na HC em São Paulo, sendo da farmacêutica, quem conhece da farmacêutica sabe o que eu estou falando, os outros médicos seguem. HC, Einstein, Sírio, né? Unifesp. Você conseguir emplacar numa escola dessas, vai embora, Unicamp, né? If you do that, then your name is going to become famous in the pharmaceutical industry, ok? Então, ele começou a ter promoções, porque o produto começou a vender, virou protocolo, virou a escolha, né? Virou medicamento de escolha, e a carreira dele se desenvolveu. Foi uma super milestone a carreira dele, né? Foi o que aconteceu, ele estava lá, ok? And then he has to talk about this. Although this happened many years ago, this was an achievement, okay? And he can do that whenever he wants to do it again, because what does it mean? He has a lot of influence and persuasion power, right? And also he works with a lot of discipline, ok? Porque você conseguir que um médico do HC faça um protocolo para você, não é fácil também, né? Então, você tem que ter muita persistência ali e, né, conseguiu. Mas isso é um exemplo, tá? E aí, imagina que você vai para uma entrevista, essa pessoa vai para uma entrevista numa empresa que está precisando passar por um lançamento de um produto, e ele já como gerente, como diretor, né, ele se candidatando para uma empresa que está passando por isso, né, está trazendo um produto de fora do Brasil, a chance dele ter essa oportunidade vai ser muito maior, né? Ele deve virar, inclusive, um CEO de uma empresa, que inclusive é o que ele é hoje, ok? So think about this, and this is important because this gives us ideas about how far we can go, all right? So that's what I'm bringing to you, ideas, mindset, develop this. This is the most important part, your brain, how you think, and how you think that you can achieve what you need to achieve in life, all right? So there we go. Okay, so mention your accomplishments that illustrate that you're a perfect fit. This is an example I gave to you from one of my clients, okay? Highlight the skills you will
the skills that you have that will be useful for the job position that you are applying. So then, for example, when I went to this interview, I told them that I was very commercial, né? Então, quando eu fui para essa entrevista, eu falei, olha, eu sou bem comercial, né? Apesar de eu não ter uma formação na área, né, de biochemistry ou biosciences ou chemistry, falei para eles, eu aprendo rápido, né? Mas o que que eu tinha? Eu tinha muito conhecimento de comercial, de comportamento de consumidor, behavior, customer behavior, e o que que eu tinha também, né? Muito tempo trabalhando para indústrias farmacêuticas, né, indústrias químicas, então eu tinha experience, I had the experience, okay? And I said, well, the expert is the person from the lab. I will learn from them as well, and I learn very fast, okay? So, and it happened. So when I say that to you, always think about how can your experience or your skills be useful for the position you're applying. Então, assim, é um cargo de liderança. Eu nunca fui líder. Será que não? Maybe you were. Né? Então, às vezes você foi o líder lá, né, da comissão de formatura. Não sei, talvez você foi o líder da comissão de formatura. Talvez você foi o líder acadêmico lá. Né? Então, assim, tem vários jeitos, né, da gente ser líder e às vezes a gente esquece de tudo isso. We start to forget about who we are, all right? So don't. Okay, let's go. Number 4. What was the most difficult situation in your career and how did you deal with it? How did you handle it? Aqui sempre aparece essa pergunta também. Os momentos difíceis da sua carreira e como é que você mudou. Momento difícil da minha carreira. My difficult moment in my career. When I tried to get a job in Brazil. And then I had 2 babies. One 6-month-old. My baby Pietra was 2 months and she was a toddler. 2 years and 6 months. And I had a baby 6-month-old. And I was returning to the job market. And they decided that I was no longer fit for the position because I became a mother, ok? Quando eu tomei X lá no meu currículo, quem conhece essa história sabe do que eu tô falando. Foi uma coisa muito difícil na minha carreira. Como é que eu fiz isso? O que eu fiz? Eu decidi, então, que eu daria aula de inglês. I would become a teacher, an English teacher. E ali mudou, porque eu decidi que eu ia ser a melhor professora de inglês que vocês podem ter, que as pessoas podiam ter. E eu trabalhei diligentemente nisso. E hoje eu não sou mais só uma professora de inglês. Nowadays, I don't work just as an English teacher. I work as a coach. I help people with their blockages, with hypnosis, okay? I work with positive psychology. I work with neuro-linguistic programming. So people, when they don't tell you what exactly goes beneath, ok? Quando as pessoas não te contam exatamente o que está indo por baixo, né? O subconsciente, o inconsciente. Então, eu ajudo a pessoa a trazer isso. Eu estou trabalhando com uma pessoa, ele tem um cargo muito bom dentro da empresa, mas ele não se sente merecedor daquele cargo. Olha que coisa louca. Look how difficult it is. Então, a gente tem que trabalhar o mindset. Por quê? Porque desde criança ele não se sente merecedor das coisas, porque o pai dele achava que ele não tinha que ser merecedor. Entende? So, sometimes we have to understand the psychology that goes inside of our brain, the psyche inside of our brains, né? Que é a nossa psique, que a psique é formada do que eu estou falando aqui, né? O meu cognitivo, estamos aqui ligadão, né? Na aula, estou aqui prestando atenção, mas você está prestando atenção, você está respirando. Esse é o seu inconsciente, seu subconsciente, estão ali fazendo um trabalho para você. Seu estômago está funcionando, seu corpo está funcionando, ok? Então, às vezes a gente tem memórias muito do passado que estão ali latentes, né? Mas a gente não conseguiu entender por que a gente age do jeito que a gente age. E aí, por isso que eu decidi, né? When I had this milestone in my career, this problem in my career, I decided I'm going to be the best teacher people can have, because now I'm not just a teacher, I'm a therapist. And I work with both things to help people to go further in their careers, their life. Né? Então, eu ajudo as pessoas a mudarem a carreira, mudar a vida. Por quê? Porque a gente vai lá embaixo. A gente vê o que do teu inconsciente ou subconsciente está te segurando. Porque muitas vezes, quem não fala inglês, gente, não tem a ver com inglês. It has nothing to do with English. It has to do with your worries, with your concerns, with your fear of judgment. Tem mais a ver com o seu medo de julgamento, com os seus medos, né, de ser apropriado. Tem a ver com você se sentir um impostor. Tinha uma cliente que ela falou assim, me sinto ridícula falando inglês, porque ridicularizavam ela de tantas outras coisas. Ela foi bullied, né? Então, quando você pensa assim, você fala assim, pô, caramba, né? O que tá ali ainda restando dessa pessoa que eu tenho que deixar para trás, né?
Eu fui nesse MMI Intensive esse final de semana, que é sobre a mente, né? E, inclusive, a pessoa que estava lá falou assim: olha, eu não conheço a pessoa que eu fui há 20 anos atrás, porque eu mudei totalmente, né? E é interessante isso, né? A gente pensar como a gente muda e como a gente avança isso aqui, ó. O que mudou? O pensamento. O pensamento muda, a atitude muda. Quando você não controla as emoções, não é isso, que a gente não controla a emoção, vem, tá, gente? Mas quando eu tenho pensamentos diferentes, dependendo da emoção que eu tenho. Então, eu consigo não fazer com que aquela emoção se transforme num pensamento negativo. É diferente, o processo é diferente. The process is completely different. Okay? So, for this, this is a behavioral question, okay? É uma atitude comportamental. Essa pergunta é uma pergunta comportamental para saber qual a sua atitude comportamental. Então, por exemplo, eu tive esse problema, essa situação. O que eu fiz? Eu achei uma solução. Agora, se eu fiquei lá desempregada 10 anos, né? Tô brincando, né? Mas eu não procurei uma solução. E pode até ser, olha, fiquei desempregado 1 ano, mas enquanto eu estava desempregado, eu estava vendendo bolo. Olha, enquanto eu estava desempregado, eu estava ajudando não sei quem a fazer não sei o quê. Isso mostra uma atitude que você tem de trabalho. This demonstrates the attitude that you have towards work. Okay? It's completely different from someone, oh, no, I'm waiting for something to come up. All right? Think about it. This has a lot to do with what goes inside of yourself. This has a lot to do with your character, right? With the way you deal with things. Because the way you do one thing is the way you do most things in your life, or all things in your life. Então, do jeito que você faz uma coisa, você faz todas. Ou, pelo menos, a maioria delas. O que está no seu subconsciente, no seu inconsciente, que você ainda não percebeu? Okay. All right. Okay. Pick up a situation that could happen at the company that you are applying for. Então, vou dar um exemplo. Quando eu fui fazer essa entrevista, a empresa, ela estava passando por uma transformação. Ela precisava ter um approach diferente na área de laboratórios, né? Para visitar laboratórios. E não era uma área muito, assim, valorizada na empresa. Porque era uma área que vendia ali, né? Mas não era a melhor área da empresa. Okay. So then what could I do? I said, well, I know that a lot of products are coming from China. So then now you have to be more persuasive to tell people that they're going to pay maybe 30% more, 40% more, but they're going to buy a product that will have quality, and they're going to have a service. They're going to be able to rely in these products. So I think it's important for you to have a pharma rep to do that for you. Ok? Então, eu já sabia que eles estavam passando por uma situação onde muitos equipamentos estavam vindo da China e as empresas daqui da Inglaterra, em geral, não estavam conseguindo vender equipamentos aqui da Europa. Por quê? Porque a concorrência com a China estava grande. Só que, assim, naquela época, hoje já mudou um pouco, mas naquela época, há 15 anos atrás, né? 13 anos atrás, mais ou menos, foi quando, um pouquinho antes do Nicolas nascer, a China estava entrando com tudo, mas os produtos não eram reliable. E eu sabia que esse era um problema da indústria química como um todo aqui na Inglaterra. Então, eu já fui com a solução do problema que eles tinham. Okay? So, think about it, okay, guys? Okay. Tell a story which can show a variety of abilities and skills that you have. Então, assim, se você é rápido, se você tem energia, se você faz conta rápida, se você aprende rápido, whatever. Se você entrega resultados, se você tem liderança, o que eu indico para vocês? Como é que eu sei disso, Cris? Faz uma análise DISC. Faz uma análise DISC. Ai, Cris, mas custa. Custa também ficar sem emprego. Custa não saber quem você é. Custa, claro que custa. Falar inglês custa. Fazer curso aí, que nem eu faço, um monte de curso, custa. Mas o que eu estou trabalhando aqui? Ó? Meu mindset. Okay? I can go through any situation. I will always find a solution. Eu posso passar por situações difíceis, porque isso vai passar, a vida é essa. Mas isso eu tenho comigo, eu sempre vou achar uma solução. Porque eu sou uma pessoa que foca em soluções, não em problema. Okay? So think about it, all right? So there we go. Be specific, straight to the point. Don't go around too much, okay? Don't blame anyone in your story, okay? Às vezes a gente até pensa assim, né? Poxa, isso aqui tá acontecendo, isso aqui tá difícil, né? Ai, se não sei se aquilo, né? Aquela pessoa ajudasse, né? Mas às vezes a pessoa não ajuda.
E aí, o que você faz? Vai mesmo assim. Go! Ok? Use the STAR methodology, ok? Já falei da STAR, né? O que é a STAR? Situation, task, action, results. Situação, tarefas que você tinha para fazer, ações que você efetivamente fez. Quais foram os seus resultados? Resultado, gente. Ninguém vai contratar pela sua carinha bonita, vai contratar porque você dá resultado, porque você agrega. Ok? So there we go. Let's go for the next one. All right. Why should we hire you? Essa é uma outra pergunta. Por que que a gente precisa, por que que a gente deveria te contratar, né? E aí, essa é uma questão muito comum. This is another very common question. And you can show to the interviewer what are you bringing to the table, okay? How can you help the company? De novo, dei o exemplo lá da China, né? A empresa, eu sabia que a empresa estava passando por uma situação onde as empresas de fora, né, da China, estavam vendendo mais do que as empresas europeias. E essa empresa vendia equipamentos da Europa inteira aqui no Reino Unido. Eu falei, é lógico, né? Eles estão passando problema na China. Eu falei, olha, vocês precisam de um representante que traga confiança, né? You need a representative that brings confidence to the client, that tells the client that we have a service. The company was very strong as well. A empresa era muito forte e muito conhecida por ser segura. E eu falei assim, você vai comprar o equipamento chinês, mas na hora que esse equipamento quebrar e na hora da tua produção, e você perder 2 dias de produção, porque ninguém lá da China veio para arrumar tua máquina, e aí? Bom, da Europa, se é um equipamento da Alemanha, em 2 horas eles estão aqui. Mas tem 24 horas de chamada, mas se for um pipinaço e você pagar, ele vem. They change it, right? So, aí eu tô falando, né? Prejuízo. 2 dias a empresa fechada, porque o equipamento não tá funcionando. Imagina. Um equipamento, por exemplo, de embalagem. Um packing belt. Imagine. Uma embalagem, né? Tem que fazer tudo na mão. Você vai contratar quantas pessoas para fazer embalagem até o packing belt lá tá consertado? Então pensa, né? Pensa bem. Então as empresas têm esse tipo de contingency plan, right? And this is plausible, ok? All right, always be clear, specific and concise, né? Então ser claro, falar o que você está pensando, né? Try to check beforehand what are the problems that the companies facing and come up with solutions. Já dei o exemplo disso, né? Então, pesquisa sobre a empresa, vê o que a empresa está passando. Há um tempo atrás, eu estava treinando uma cliente para uma empresa, era uma empresa da área de bioquímica também. E a empresa estava passando por uma situação específica no Brasil, né? Eu falei, olha, a empresa está precisando de alguém que resolva esse problema. Você resolve? Yes. Qual a habilidade que você tem que resolver esse problema? What's the ability that you have that resolves this problem? Ah, Chris, I'm good at this, I'm good at that. I have many people that I know, a lot of people within the industry. Era uma área, eu não vou falar porque senão vou expor, né, meu cliente, mas era ligado a uma área bioquímica. E ela conhece muita gente nessa área, ela, né, tem influência e tal. E a empresa precisava chegar no Brasil, ter mais influência, Eu falei, então, você não é a pessoa perfeita para essa vaga. And she got the job. Okay, so just to tell you, all right? So demonstrate that you know the company, the job position, and the problems that the company is facing. Don't be too modest. That's the time that you have to shine, okay? Don't be arrogant. Então, assim, tem uma diferença, gente, em não ser modesto e ser arrogante. Eu, às vezes, brinco aqui direto com vocês. Eu falo, gente, modeste as favas. No que eu faço, eu sou boa. Ouso dizer que eu sou uma das melhores do mercado. Por quê? Porque o problema da pessoa vira o meu problema. A gente vai resolver junto. We're going to sort it out together, ok? Então, assim, eu estudei muito para fazer o que eu faço. Como professor, eu precisava ter estudado coaching? Eu precisava ter estudado psicologia positiva? Precisava estudar hipnose? Eu precisava entender de performance? Precisava. Estudei marketing, precisava estudar comportamento. Did I have to study that? For me, I had to study that. Why? Because I deliver more. I bring more value to my clients, ok? Lembra que eu atendo, né, clientes de alto escalão e que precisam, né, as challenges são muito difíceis. Então, assim, né, se eu não continuo melhorando, progredindo, como é que eu vou querer entregar valor? How can I deliver my value? Ok? Então, valor tem a ver com você investir também aqui, ó, gente, tá bom?
Eu sei que para muita gente essa aula tá sendo até difícil, né? Porque, né, tem que chamar alguma, né, accountability, né? O que eu fiz até agora? Ok? What did I do until now? Right? E lembra que a carreira é tua, não é da empresa. Ah, mas a empresa não vai pagar para eu fazer isso. Tá, você vai lá e faz você, porque a carreira é tua, né? Ah, mas essa empresa tá reclamando, né? Tem uma cliente minha, ela estava muitos anos trabalhando numa empresa, ela não aguentava mais. E ela falou assim para mim, acho que eu vou me aposentar aqui. I think I'm gonna retire here. Falei, you're gonna retire there? Eu falei, nossa, você vai ter que trabalhar, né? Quanto você vai ter que trabalhar? Com 40 anos, né? Faz as contas, mas 25? Eu falei, nossa, você vai trabalhar 25 anos todo dia. Going every day to a place where you don't feel comfortable anymore. Um lugar que você não gosta mais, você já nem suporta mais o lugar, você vai ficar trabalhando 25 anos aí. Aí eu fiz as contas, né? Quantos dias, né? Quantos meses, quantos dias, quantas horas. Eu falei, pelo amor de Deus, eu tenho dó de você. Você já identificou, you identified already that you hate what you do. And you're gonna be there. Ah, come on. That's a low life, right? Que vida difícil, né? E aí eu falei, olha, boa sorte, né? Ainda bem que saiu. Ok? Acabou que a empresa saiu com essa pessoa, né? Por quê? Porque não tem condição, gente. Se você não gosta do que você faz, em algum momento vai dar ruim. Você não gosta. Você tá lá porque paga o salário, pay the bills. That's tough, ok? There we go. Ok. Tinha mais coisa para falar para vocês, mas eu sabia que ia acabar estourando, né? A gente até estourou um pouquinho. I knew that we would go a bit further from the time that we had, or we would go through time very fast, as we did. So then, in our next life, we're going to be talking about why do you want to work for us? Por que você quer trabalhar para a gente? Né? Isso é uma pergunta que vem nas entrevistas de emprego. What's your greatest strength? Então, o que é isso, né? Qual que é a sua maior força, né? Aquilo que realmente faz você ser diferente, né? Em alguns lugares a gente chama de USP, Unique Selling Point. What you're very good at. What are your main weaknesses, ok? As suas fraquezas, né? Why did you leave your last job? Por que você saiu do último emprego? Ou por que você está procurando uma nova posição? Né? Ah, estou empregado, mas eu quero sair. O que está acontecendo? Sem falar mal da empresa. This is a challenge, ok? Where do you see yourself in 2 years, 3 years, 4 years, 5 years? The company can ask you that as well, ok? Essas perguntas, gente, elas têm mais a ver com você, não é só a ver com entrevista, tá? Se você não se conhece, if you don't know yourself, you can't answer those questions. Como é que eu faço para saber mais sobre mim, Cris? Já falei, ó, tem o teste lá, né, do DISC, que é um assessment, né? Eu sou treinada para fazer o DISC Assessment, certo? Eu sou treinadora comportamental, autorizada a fazer o DISC Assessment. Quem se interessar pode falar comigo. Tem o VAIA, que é uma intervenção da psicologia positiva. Tem o teste dos sabotadores, né, que é uma intervenção da psicologia positiva também. Você tem o Ned Herman, que dá para você fazer também o Behavioral Analysis. And we have many other ways to find out about ourselves, para conhecer um pouco mais sobre nós, né? Aquelas coisas mais profundas que às vezes a gente não está percebendo de nós mesmos, tá bom? Que é quando dá aquele breakthrough, né? Que eu percebo e falo assim, oh my gosh, that's me, ok? Então, nessa hora dá um chacoalhão mesmo na gente, né? A gente começa a perceber que ou a gente muda ou a vida muda com a gente, né? Que uma hora, né, a conta chega. Ok, guys, so this is what I had to go through with you today. Se vocês quiserem saber mais dessas informações e mais outras, né? A gente tem a plataforma Óculos, lembrando que essa semana tem Black Friday, né? Então a gente vai estar com algumas opções aí para vocês. Eu vi que algumas pessoas entraram aqui hoje. Aliás, o Fábio, não te esqueci. A gente precisa fazer um trabalho com você, né? Eu deixei aquela mensagem, mas foi super corrido essas 2 semanas aqui de volta na Inglaterra, né? Foi tudo bem corrido, mas tá no meu radar aqui. Vocês me encontram em qualquer uma dessas redes sociais, so you can find me in any of those social media, and I'm there with information for you. Lembrando que essa live número 114, gente. Então, assim, o ano tem 52 semanas, já faz mais de 2 anos que eu tô aqui toda quinta-feira, né? Ou tô aqui
Antes era no outro dia da semana. Primeiro acho que foi segunda, depois a gente passou para quarta, agora a gente está toda quinta, que é um dia que suits me better, ok? Então, tô toda quinta-feira aqui com vocês, trazendo conteúdo de qualidade. Lembrando que a gente está com LinkedIn para carreiras, para você melhorar o seu LinkedIn, deixar ele pronto. Tem uma cliente minha, tá aplicando, ela conseguiu um resultado incrível no LinkedIn dela. O inglês para carreiras também, tem outros cursos lá na plataforma também disponíveis. Então é só entrar, procurar, tem muito material lá, muita informação para você destravar o teu inglês e entender, né, que você pode melhorar o seu inglês. You can make your English better. E não é só sobre inglês, né? Às vezes é sobre você, sobre outras coisas que você precisa aí trazer para a sua vida, to bring to your life. Então, estamos terminando a live por aqui, mas como hoje só eu falei, eu tô um pouco com a voz ruim aqui, né? Mas segurei aqui 1 hora, né? Ontem eu tava muito ruim, gente. Antes eu dormi, dessa noite eu dormi bem, mas na noite passada, gente, pensa uma pessoa que delirou a noite de tanta febre que eu tive. Foi trash, viu? Foi bem difícil. Hoje já tô melhor, mas ó, minha voz aqui tá bem judiada, né? Enfim, mas tô cuidando porque minha voz é meu ganha-pão, né? Então vocês imaginam, né? Minha voz é aqui, né? O tanto que eu já trabalhei aqui nesse mindset. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, fire away. I'm here, all years, ok? Então tô aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta dessa parte de entrevistas, coisas assim, né? Semana que vem a gente tem mais, mas entrevista é um momento muito crucial, né? E não só entrevista para um emprego, né? Às vezes você já está trabalhando para uma nova posição, ou se você é empreendedor, você deve ter entrevista todos os dias, né? E você saber ser mais assertivo na sua comunicação. Tudo isso tem a ver com comunicação assertiva, né? Então, contem comigo, com, né, o meu conhecimento, tudo que eu tenho estudado, até o fato de eu ter né, morado aqui muito tempo, é uma cultura diferente, is a different culture. Às vezes eu vejo muitos brasileiros, principalmente quem está aqui na Inglaterra, né, que fica perdido com essa cultura diferente, né, ou se dói quando o britânico fala alguma coisa. Eles têm uma cultura diferente, tá? Então, assim, o que eu puder ajudar, contem comigo, né? E realmente, né, a gente vai aprendendo e vai entendendo a respeitar outras culturas, accent awareness. Tem gente que fala assim, ai, Cris, mas eu entendo inglês britânico, não entendo inglês americano. Gente, você entende inglês, tá? E hoje, especialmente, né, hoje tá tendo Thanksgiving nos Estados Unidos, né? Que não é um costume, né, o Thanksgiving, mas o dia de ação de graças, então é um dia que eu quero aproveitar e agradecer por todas as oportunidades, né? Todas as coisas boas que acontecem, né? A gente está vivo, né? Então, essa semana tive um susto com a minha saúde, porque não é brincadeira, né, gente? A gente viu na pandemia, inclusive, né, perdi pessoas queridas, né, para essa coisa terrível, né? Então, quando o meu teste deu positivo, né, primeiro me assustei bastante, mas aí eu pensei, não, eu já passei por isso, vai dar tudo certo de novo, cuidei da minha saúde, estou cuidando, né, mas para a gente perceber que é agora que a gente vive, né, então se a gente tiver que fazer alguma coisa agora, né, então se não você, quem? Se você não fizer por você, quem vai fazer por você, né? E se não agora, quando? Ah, eu vou estudar inglês ano que vem. Aí passa mais um ano, você não fala inglês. Passou 20 anos, você não fala inglês. Passou 10 anos, você não fala inglês. E a promessa do ano novo, né? Inglês. Então, deixa passar, não. Desse ano não passa, tá? Conta com a gente, estamos aqui toda quinta-feira, estamos lá na Oculus Academy ou Crisley Leonel, acessando por qualquer um dos dois, a gente está por lá. E é isso, né? Vamos lá, vamos trabalhar os nossos gaps aí, tá bom? Gente, olha, muito obrigada. Como não teve mais nenhuma pergunta, né, das pessoas que estão assistindo, então vou terminando por aqui. Muito obrigada, né, para todo mundo que esteve aqui. Hoje tinha tanta coisa para falar, né? Então eu acabei falando oi pro Fábio aí, mas o André estava por aí, a Eli, Kênia, querida, estava aí também, não sei se ainda tá, a Ju, Gustavo também, meu querido, Adri, Andréia estava aí também, Juju, meu amor. Ai, quem mais que estava aqui? Ana, obrigada por estar aqui. Ai, que legal, Tarcísio. A Iris estava aqui também. Vivi, Valdeci, Marcos. Ô, gente, obrigada por esse carinho, viu? Obrigada por né, me deixarem entrar na casa de vocês aí.
toda quinta-feira. Agradeço, honro essa energia de vocês e muito obrigada mais uma vez, tá? Então, semana que vem a gente está aqui de novo, já está ficando tarde aqui, já são 11h22, né? Então, né, começa quando começa, termina quando termina, mas já vamos terminando aqui. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, ninguém quiser falar mais nada, então a gente vai encerrando por aqui e eu agradeço vocês de estarem aqui e contem comigo. Tiver uma entrevista em inglês ou em português, lembre dessas coisas que eu falei, esteja com isso na cabeça. Ai, Cris, mas a entrevista não é em inglês, é em português. Ok, então estuda a empresa, lembra do que você tem que falar, né? Escreve, não vai lá, né? De cara limpa, assim, para chegar na hora e começar a gaguejar, porque na hora a gente esquece, dá branco, porque a gente já está numa situação que está nervoso, né? Que não, que fala assim, ai, entra naquela energia do medo de julgamento, né? Então a gente acaba se perdendo um pouco. Então não deixe isso acontecer com você, tá bom? Então é isso, ó. Excelente sorte. Contem comigo. I'll see you next week, ok? Semana que vem, que dia que vai ser mesmo? Já vamos estar em dezembro? Não, 30 de novembro. O ano tá acabando, gente. Então não deixa para o ano que vem, tá bom? Então vamos lá. O Fábio tá colocando aqui sem problemas. Fábio, depois eu vou ver se você já passou por todas as fases do curso, tá? E aí a gente faz um trabalho específico para você, tá bom? Então é isso. Depois, se você puder me passar lá no WhatsApp, me conta como é que tá, se você tem alguma coisa em vista, tá bom? Então é isso. Então, ó, beijo no coração de todo mundo, and I'll see you next week. Bye bye. Bye. Take care, everyone. Bye.